pessoal, eu sou o Bruno Magno e esse é o GeoTudo Podcast. E hoje nós vamos falar sobre voto, eleições municipais e a importância dos partidos políticos. No início deste mês de novembro, nós acompanhamos as eleições nos Estados Unidos e parecia tudo muito confuso, porque falava de colégios eleitorais, delegados, estados decisivos, voto indireto. Isso é confuso porque aqui no Brasil nós escolhemos nossos representantes a partir do voto nominal e direto, e eu sei exatamente em quem eu estou votando. Mas será mesmo? A gente realmente entende as eleições no Brasil? As eleições municipais estão chegando e domingo, dia 15 de novembro, acontecerá o primeiro turno. Então, é legal a gente pensar um pouquinho sobre isso. As eleições brasileiras são bem mais fáceis de entender que a dos Estados Unidos, mas tem alguns detalhes importantes, principalmente nas eleições para os cargos do Legislativo. Nosso sistema eleitoral é um pouco complexo também. Para deixar tudo claro, segundo Jair Nicolau, sistema eleitoral é o conjunto de regras que define como, em uma determinada eleição, o eleitor pode fazer suas escolhas e como os votos são contabilizados para serem transformados em mandatos, que são as cadeiras no Legislativo ou a chefia do Executivo. Isso é, sistema eleitoral é o mecanismo que converte voto em um mandato político. As eleições para os cargos do Executivo, prefeito, governadores, presidente da República e os seus vices, e também para o Senado, é mais simples. Nestes casos, é seguido um modelo de eleição majoritária, ou seja, o candidato mais votado leva e os menos votados ficam de fora. Para o Senado é utilizado o modelo de maioria simples de um turno. O mais votado, mesmo que não atinja mais de 50%, leva. Para o Executivo, em distritos eleitorais com menos de 200 mil eleitores, também é utilizado este mesmo modelo de maioria simples. Já em distritos maiores que 200 mil eleitores, vale o modelo de 2 turnos, ou seja, existe a possibilidade de um segundo turno se caso o mais votado não alcançar a maioria absoluta, que é 50% mais 1. Agora as eleições para o Legislativo são mais complicadas um pouquinho. Vamos pensar numa coisa, em qual partido você vai votar para escolher seu vereador? Provavelmente você já ouviu ou até mesmo diz que não vota no partido, e sim no candidato. Esse tipo de pensamento é associado ao voto personalista, onde o eleitor não considera o partido do qual o seu candidato faz parte. Ele vota baseado na afinidade pessoal, pela aparência física do candidato ou por troca de favores, como emprego, uma transferência no serviço público ou uma dentadura, por exemplo. Isso realmente é muito comum no eleitorado brasileiro e tem algumas consequências. Alguns estudos apontam a relação entre o voto personalista e os indicadores sociais negativos. Esse tipo de voto é muito comum em regiões com baixos índices de escolaridade, renda e outros indicadores de desenvolvimento social. Mas mesmo pensando ou votando assim, a gente tem que entender como funciona o sistema eleitoral usado para eleger um vereador no Brasil, já que estamos próximos das eleições municipais. É o sistema eleitoral proporcional que é utilizado no Brasil para a escolha dos legislativos. O que legitima esse sistema é a ideia de que os parlamentos devem refletir a pluralidade que caracteriza o meio social. Isso quer dizer que o sistema proporcional tenta assegurar que a diversidade de opiniões de uma sociedade esteja refletida no legislativo e também tenta garantir uma correspondência entre os votos recebidos pelos partidos e sua representação. Essa proporcionalidade entre quantidade de votos e assentos no legislativo é assegurada a partir do coeficiente eleitoral, que é definido a partir da divisão do número de votos válidos pela quantidade de vagas no parlamento numa circunscrição eleitoral. É o coeficiente eleitoral que determinará a quantidade de deputados ou vereadores que cada partido elegerá. O sistema proporcional procura garantir que, por exemplo, um partido que receba 20% dos votos em uma eleição ocupe o número de cadeiras no parlamento próximo a 20%. O modelo de representação proporcional de lista aberta é a variação utilizada no Brasil para eleições do Legislativo desde 1945. Neste modelo, cada partido apresenta uma lista de candidatos que será eleito de acordo com o percentual de votos que esse partido receber. Por exemplo, um partido recebe 20% dos votos válidos, que de acordo com os cálculos do coeficiente eleitoral é proporcional a 4 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Então esse partido terá direito a eleger 4 candidatos mais bem votados de sua lista. Vocês lembram do Tiririca, aquele comediante que virou um dos deputados mais votados da história do Brasil, com mais de 1.350.000 votos em São Paulo em 2010? Esse feito fez o Tiririca levar para o Congresso outros 3 candidatos com votação muito inferior.
O falecido deputado Enéas Carneiro, do Prona, também teve uma votação histórica de mais de 1,5 milhão de votos, e com isso elegeu junto com ele um deputado por São Paulo com 275 votos. Isso mesmo, um deputado eleito por São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, com 275 votos nominais. Todos os outros votos que o ajudou a se eleger vieram da sobra do coeficiente eleitoral do deputado Enéas Carneiro. Isso quer dizer que quem votou no Enéas ou no Tiririca, porque eles eram engraçados ou como um voto de protesto, no fim das contas, ajudou a eleger outros candidatos que provavelmente nem conheciam. Isso tudo significa que os votos, na prática, são contabilizados para o partido e divididos entre os candidatos mais bem votados. Se você está pensando em votar naquele candidato legal, com boas propostas, é interessante ver primeiro se você concorda e gosta do programa do partido que ele faz parte, pois seu voto pode ajudar a compor a votação de outro candidato que você nem sabe quem é. É claro que é importante conhecer seu candidato, saber quem ele é e conhecer suas propostas. Existe também uma outra opção, que é o voto de legenda, que é quando o eleitor digita apenas o número do partido e deixa seu voto para o mais bem votado da lista desse partido. Mas entenda que o partido importa sim. Depois de eleito, o candidato, em sua atuação parlamentar, será influenciado e cobrado pelo partido. Seus votos e seu posicionamento na Câmara dos Vereadores será influenciado pela orientação dos partidos. Se liga nessas regras eleitorais para entender como você elege seu candidato. Seu voto é muito importante. Decida de acordo com sua consciência e de forma independente, autônoma e visando o bem coletivo. Esse foi um direito conquistado com muita luta, sobretudo pelos pobres, pelas mulheres e pelo povo negro. Escolher seu representante por meio de eleições livres, limpas e periódicas é um dos direitos humanos. Então pense bem. É isso aí. Boas eleições dia 15 de novembro. Se você quiser falar com a gente, fazer alguma crítica, sugestão, tirar dúvida ou sugerir algum tema, é só escrever pelo e-mail canal.geotudo@gmail.com ou nos seguir pelo Instagram no @canal.geotudo. Um abraço, obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.